tá? E boa tarde para todo mundo. Essa reunião vai estar disponível no YouTube para quem estiver vendo posteriormente. A gente está aqui com a Letícia, nutricionista que tem acompanhado a gente no programa Viver Saudavelmente. Ela vai falar hoje a respeito de alimentação e eventos especiais que a gente tem, como festas, casamentos e eventos esporádicos, assim, como a gente deve cuidar da nossa alimentação nesses eventos e nesses momentos. Pode falar, Letícia, nesse momento. Oi. Boa tarde, eu sou a Letícia Nunes, eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica também, e eu vim falar um pouquinho sobre alimentação e eventos especiais. Sejam festas de aniversário, casamento, viagens, confraternizações, cafés da tarde que a gente normalmente, né, comparece, faz com amigos, com a família. E esses eventos, eles são muito especiais, né? São eventos sociais que a gente está se reunindo para algum fim, né? Para celebrar alguma coisa, um almoço, um aniversário de alguém. E são importantes na nossa vida, né? A gente foi feito para socializar também. E o comer também é social. A gente tem... É nossa cultura também, chega a ser cultural a gente ficar em volta de uma mesa celebrando, né, algo importante. E nesses dias, muitas vezes geram até uma certa ansiedade, né? Ou então, eu vou para determinada festa e eu vou comer à vontade, que, nossa, não vejo a hora de ir para tal lugar para comer tudo que vê pela frente. Ou, meu Deus, eu vou comer e o que eu faço depois? Eu vou engordar 5 quilos nesse evento. Não, a gente não engorda 5 quilos assim. Precisa de muita coisa, muita frequência você comendo determinado alimento para ter um ganho de peso. Então, é muito importante a gente olhar essas festas, esses eventos, como algo que acontece na nossa vida, que a gente vai passar e que vão ter comidas deliciosas, por sinal, e que a gente não precisa se restringir, né? Caso, né, você tenha algum problema que precise de restrição, né? Mas fora isso, não. Você vai comer aquilo que tem na festa, o que está sendo servido e principalmente valorizar a companhia, as pessoas que estão com vocês. E os momentos também, principalmente em viagem, que a gente quer viajar, conhecer novos lugares, novos alimentos. Então, é muito importante, durante esses eventos, durante essas festas, a gente prestar atenção naquilo que come também. Como no nosso dia a dia normal, a gente ter aquela consciência alimentar é muito importante durante os eventos também. E vale também no prestar atenção naquilo que você está comendo. Vão existir outras festas ao longo do tempo. Não precisa, nossa, eu vou comer como se não houvesse amanhã. Tem um pensamento de a comida vai continuar existindo, o brigadeiro vai continuar existindo no mundo, o bolo vai continuar existindo no mundo, e não precisa ter esse pensamento fechado de é só lá que eu vou comer. Come, aproveita, não precisa levar uma marmita, por exemplo, né? Caso você esteja, né, mudando os hábitos para determinado fim, mas come em menor quantidade, come devagar, aprecia aquilo que você está comendo. Isso vale também para dias especiais. Aproveita a companhia das pessoas e vai ter salgado, por exemplo. Coloca uma porção de salgado no seu prato. Caso você queira mais, repita. E aproveita. Aproveita, mastiga bem. Que nem eu sempre falo, o gosto de 5 brigadeiros, de um brigadeiro, é bem melhor do que comer 5 brigadeiros sem sentir o gosto, né? Muitas vezes a gente come e nem sente aquilo que está comendo. Mastiga devagar aquele um que você está apreciando e isso vai ser tranquilo, vai ser algo tranquilo. E também o pré-evento é muito importante a gente pensar, nossa, eu vou passar o dia todo sem comer para poder comer no evento. Não precisa fazer isso. Come os alimentos mais naturais possível. Isso é muito importante, manter a alimentação equilibrada, a sua rotina alimentar com alimentos mais frescos, mais naturais. Mastiga bem e na hora da festa você aproveita o que tem na festa. E também em viagem, por exemplo, que, né, muda muito a nossa rotina. A gente
as melhores escolhas também valem nas viagens. Colocar salada no almoço, incluir alimentos mais naturais, não deixar de consumir as frutas também é muito importante. Tem alimentos mais pesados? Sim, mas mastiga bem, aprecia aquilo que você está comendo, porque o nosso corpo tem aquela de também, ele não entende que a gente está viajando ou numa festa. Então, por isso, respeita o seu corpo, as sensações de fome, saciedade, satisfação também nesses eventos. E o pré é interessante a gente tomar bastante água, né? E manter o corpo hidratado, isso já é de praxe, né? Durante todos os nossos dias. E no antes e no depois também é muito importante para o nosso processo, né? Do corpo voltar ao seu equilíbrio. Tomar bastante água. Também consumo de frutas, legumes, verduras. Isso é muito importante porque contém antioxidantes e eles vão ajudar e muito no processo do nosso corpo a voltar a lutar contra os radicais livres e a manter o equilíbrio, ajudar no sistema detox do nosso corpo, porque a gente tem esse sistema já no nosso corpo. Eu não estou falando para você, vou tomar agora só suco verde. Não, suco verde não é sinal de detox. É o processo que o nosso corpo faz de voltar ao seu equilíbrio. Claro, o suco verde ele é bom, tem nutrientes, é muito bom, mas é um conjunto, né, para a gente voltar a ter esse equilíbrio no nosso corpo. Frutas, verduras, legumes, principalmente os vegetais verdes escuros, que ajudam bastante, as frutas bem coloridas, tudo isso para voltar a ter os nutrientes bons para o corpo funcionar. E pensar que não precisa ter culpa. Às vezes a gente comete exageros, isso faz parte da vida. A gente foi numa festa, acabou exagerando, acontece. Mas o nosso corpo é inteligente. Ele vai voltar a funcionar corretamente se você voltar a uma rotina mais saudável, mais natural. O desembale menos e descasque mais, tá valendo também. E não é porque a gente exagerou que a gente vai chutar o balde, por exemplo. Eu tenho algumas dúvidas do que você falou. Primeiro tem uma no chat, que é da Rejane. Ela falou assim, é bom tirar os carboidratos antes de ir a uma festa onde eu sei que a maioria das comidas serão carboidratos? Essa é a primeira dúvida dela. Se você quiser responder, depois eu faço as outras. Então, depende da fonte de carboidrato que você vai consumir, né? Por exemplo, eu acho legal dar uma reduzida, né? Não cortar completamente, porque muitas vezes a gente se sente meio fraco. Por exemplo, eu falo algo bem pessoal mesmo. Se eu tiro durante o dia, eu acabo me sentindo mais fraca. Então, depende da fonte que você vai consumir. Prefira os cereais integrais, seja também na mandioca, nos tubérculos, em menor quantidade, mas não deixar de consumir. Não precisa cortar determinado grupo alimentar para compensar, né, à noite. Então, eu prefiro manter em menor quantidade do que cortar alguma coisa de vez. Eu tenho uma dúvida que você acabou falando. Eu nunca me aprofundei, procurei saber, e é importante você estar aqui porque a gente tira essa dúvida também. A respeito de suco verde, eu sempre vejo o pessoal falando, mas nunca me interessei em saber o porquê, do que se trata, no que ajuda, no que dizem que ajuda e na verdade não ajuda, para desmistificar isso daí, sabe? Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, por favor, porque eu não conheço nada mesmo sobre, eu sou leigo no assunto. Então, o suco verde ele foi bem assim popularizado por aí por ser suco detox, né? É o suco detox. É um nome midiático, O que né? seria detox? Perdão pela ignorância. Aí, detox é uma função de vamos desintoxicar o corpo, Certo. né? Vamos eliminar todas as toxinas, tudo que é de ruim do corpo, né? Muitas vezes, e esse suco verde basicamente vai couve, tem couve com abacaxi, limão, gengibre, basicamente isso que engloba esses sucos. Ele é bem nutritivo, com certeza, mas ele não é milagroso, como foi assim o boom dele, como se fosse algo milagroso, né? Vai desintoxicar o seu corpo.
Não, quem desintoxica o nosso corpo é o nosso fígado. Nós temos órgãos detox, que é fígado, os rins, o cérebro, o intestino, que ajudam muito no funcionamento de eliminação de radicais livres, né? Eliminação de toxinas. Então, não é o suco verde que vai fazer esse milagre. Tanto que em protocolo detox, né? O suco verde ele tá lá, mas tipo, não é o principal. Né? Assim, engloba muita coisa. E para a gente também eliminar toxinas e tudo mais do organismo, a gente tem que ter uma alimentação equilibrada ao longo dos nossos dias. Não é só suco verde de manhã e depois comer o que quiser. Então, é algo contínuo, né? Por isso que é esse mito do suco verde ser milagroso. Ele é bom, tem nutrientes, mas não é esse nome detox, que é... É vendido de uma forma que não é a realidade. Tipo isso. Exato. Porque eu vejo também... Mídia. Pode falar, perdão. Não, é mais essa questão da mídia mesmo, de colocar um nome para... Então, é isso que eu vejo, que por isso que eu nunca me interessei muito no assunto, de ser algo muito midiático, como eu sempre vi, mas nunca falavam, ó, é isso, isso, isso. Era muito raso, sabe? Era sempre tipo, vai te fazer emagrecer, é detox, isso, aquilo, e sempre é vendido como algo, igual você falou, milagroso. E não tem algo que é milagroso, né? Você não vai tomar uma poção mágica e, né, acontecer alguma coisa. Então, sempre foi vendido dessa forma, eu vejo isso sendo vendido, que eu digo sendo espalhado em stories do Instagram, em publicação, em comercial de televisão, às vezes daqueles canais que fazem publicidade assim extrema, sabe? Então, esse tipo de propaganda, porque isso nunca me chamou a atenção por conta disso, não procurar de fato uma explicação científica para vender para o consumidor, sabe? Uma explicação racional. É sempre algo milagroso. É o que vende mais, infelizmente, né? O consumidor, na maioria das vezes, está desesperado, só quer logo emagrecer, só quer logo o resultado imediato, e não é assim que funciona, em nada. Então, por isso que continua, né? Mas é importante combater essa desinformação, porque nada é milagroso. Igual eu falei, não é uma poção mágica que você vai tomar e vai simplesmente emagrecer. Exatamente. E isso é muito importante de alertar e de conscientizar, né? Que não existe pílula mágica ou um produto milagroso, seja um alimento milagroso que vá, vai te emagrecer, vai eliminar câncer, vai fazer isso ou aquilo. Não, é um conjunto de hábitos, né? Que se a gente não mudar, não vai ter o resultado esperado. Não é de jeito nenhum. Tem uma dúvida aqui da Tiana. Posso ler para você? Então, ela fala o seguinte: eu tô tomando suco de Ora pro Nobis, eu não sei o que significa, com meia maçã de desse jejum. Preciso comer algo mais no café da manhã? Então, Ora pro Nobis é uma considerada uma punk, né? Que é a planta alimentar, eu sempre esqueço essa parte, não convencional, né? Que não é convencional, tipo a couve, por exemplo. Todo mundo fala da couve e é algo que a gente já sabe o que é. Já a taioba, Ora pro Nobis, tem várias outras que são mais desconhecidas, digamos assim. Desculpa, né? qual foi o termo que você usou? É não convencional? Isso. Por quê não convencional? Porque não é tão famosa. Ah, Tipo, certo, é menos popular, assim que... ela é menos conhecida. Entendi. Né? Uhum. Mas que é riquíssima. Ora pro Nobis, taioba, elas são riquíssimas em nutrientes, assim, ajuda muito no funcionamento do nosso corpo, né? Porque, ainda mais por serem verdes escuras, elas têm compostos que ajudam muito no funcionamento do corpo. Mas, assim, depende qual que é o seu objetivo, sabe? Por que você está tomando só esse suco? Normalmente, o nosso corpo precisa de mais alimentos, então é algo mais complexo, né? Não é assim, simplesmente toma o tal suco de manhã que você vai emagrecer. Você pode tomar o suco, mas também pode fazer um café da manhã mais reforçado, sabe? Então, depende muito do seu dia a dia, da sua rotina também. Incluir esse suco é bom, mas não é algo que é milagroso. Ele é Sabe? fácil de ser encontrado, assim? Eu nunca vi. A primeira vez que eu vejo esse nome.
tanto que eu até tinha dúvida. Eu nunca vi esse suco ou algo desse tipo. É fácil de encontrar? Eu vou fazer? Olha, aqui em Santos não é fácil, muito do local que você tá. Aham. Mas aqui não acho fácil de encontrar taioba, essas plantas ora pronobis. Uhum. É algo, depende muito da região que você tá. Uhum. Hoje em dia tem encapsulado, Aham. né? Então, para ter esse efeito, mas ora pronobis você pode fazer refogada, como uma couve. Você Uhum. pode utilizar em várias receitas também, Ah, que né? bom Não que você só... falou de... Perdão, te interrompi? Oi? Eu te interrompi? Não, não, pode falar. Então, ela falou de cápsulas, você havia falado também. Foi bom que daí a gente já volta naquele tema que a gente estava falando antes de desinformação. Eu já vi também vários lugares e publicações e tudo mais, inclusive já vi pessoas próximas a mim que compraram cápsulas e coisas desse jeito com a promessa de vai emagrecer e tal, se tomar tantas cápsulas por dia na semana, enfim. É, como a indústria nutricionista e suas vertentes tem feito para tentar combater essa desinformação que está se espalhando muito rápido, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Com a globalização e tudo, vem coisa internacional de fora para tentar vender esse produto para o consumidor brasileiro ou de outros países. Como que a indústria internacional da nutrição tem combatido essa desinformação? Você sabe? Olha, é bem difícil, porque isso se propaga muito, principalmente a gente vê por aí o quê? Influenciadores que são pagos para isso, né? Aham. E difundindo essas mensagens, né? Sem base científica, muitas vezes. Uhum. A Então, maioria das vezes, né? Infelizmente. só difunde a informação por Uhum. aí. E chama a atenção do pessoal. E é bem importante se alertar ao perigo da autossuplementação. É muito perigoso. Uhum. Eu tenho visto ultimamente também o uso de multivitamínicos, mas a pessoa nem sabe o porquê está tomando aquilo. Uhum. Né? Por que você está tomando? Não sei, só vi que é bom, tem vitamina, então é bom. Então, o excesso de Uhum. vitamina, por exemplo, pode ser tóxico, pode ser prejudicial para o nosso corpo. Então, é muito importante a gente ter muita consciência daquilo que a gente está ingerindo. E Uhum. principalmente o que é aquela peneira profissional. Pergunte ao profissional correto: será que eu posso estar tomando isso? Será que isso faz realmente bem para o meu corpo? E não só chegar, fulano tomou e emagreceu. Uhum. Você não é plano. Seu corpo É, funciona diferente. Você sim. tem o seu metabolismo, você tem a sua particularidade. Então, é muito importante ter esse apoio profissional antes de ingerir qualquer que seja o suplemento. E pode ser até, então, voltando a falar, muito perigoso essa autossuplementação, que saiu muito ultimamente, aquele chá, né, 50 ervas, e Ah, que uma moça faleceu, né, uhum. por conta também você junta 50 ervas, Uhum. né? É muito perigoso porque não é porque é natural que pode tomar à vontade, né? Sim. Tem a Uhum. interação entre eles também, Aham. né? É por isso que é muito perigoso esse, eu vou usar porque a blogueira usou, eu vou usar porque aquele famoso ali usou. Não, você tem a sua particularidade, é muito importante consultar um profissional antes de qualquer coisa. Às vezes esse blogueira nem usou também, né? Tá só fazendo a propaganda, né? Foi pago, né? Muitas vezes só foi Ah, pago para vender o produto e infelizmente consegue vender e acaba gerando muitas frustrações no consumidor, não só nutricionais, como a gente entra agora com a Regiane em questão psicológica, né? Que daí o paciente chega e fala, mas eu comprei tal produto, tô tentando emagrecer, tentando sei lá, ter uma dieta mais limpa de alguma forma, usando tal produto que eu comprei, que eu vi fulano falando no Instagram, e eu não tô conseguindo. A pessoa vai se frustrando e vai ficando mais triste, vai entrando numa bola de neve. E quando ela vai ver, ela já tá no fundo do poço, sabe? É bem difícil para ela sair. exatamente. Perguntar se a Regiane já encontrou algum caso desse tipo, assim. Eu, muitos, muitos casos desse tipo. E o pior é que a pessoa vai, sei lá, principalmente quando eles põem gente famosa para fazer as publicidades, Uhum.
que é justamente para todo mundo querer comprar. Falar, se aquela atriz toma, é bom, eu vou tomar também, né? E não tem milagre, gente. Não tem, que nem a Letícia falou, né? E precisa mesmo, não é porque diz que é natural, porque muitas coisas que também que vendem como naturais não pula, né? Lê o que vem escrito, porque infelizmente tem brechas na lei aí que dá para passar uma porcentagem de coisas não naturais e dizerem que é natural, né? Então, tem que ir mesmo num profissional, fazer exames, ver quais deficiências talvez de vitaminas você tem, ou de minerais você tenha, né? Não dá para ir tomando assim, só seguindo a propaganda, só pelo que a propaganda diz que eles fazem por você, né? Uhum. Mas cada pessoa também tem uma quantidade, né, ideal, que seria diária, quando necessita. Uhum. Você já... Então, porque isso a pessoa vai fazendo cada vez mais coisa, comprando cada vez mais coisas que Uhum. dizem que faz bem, ou que dizem que emagrece, e cada vez que ela se frustra, que ela vê que não sente nada diferente no corpo dela e nem emagrece, a autoestima dela vai baixando, ela começa a achar que ela que É o que problema, não né? consegue, ela que não sabe, ou que o Uhum. organismo dela que é ruim, né? Que o metabolismo dela que é ruim, ela começa a se culpar, porque se está vendendo, se é tão bom, então eu que sou ruim, né? Não E é aí o acaba produto. pensando nisso, e não é só uma pessoa que pensa nisso, né? É tipo, eles vendem, vamos supor, para um número, para 100 pessoas, esse produto, o influenciador. Das 100, 110 vão estar do mesmo jeito. Ah, tá vendendo tanto, mas comigo não tá dando certo, daí outra, comigo não tá dando certo. Mas, tipo, os números enganam, né? É, Pelas vendas. Você acha que é porque tá vendendo bastante, tá dando certo, mas nem sempre é assim. É desinformação, infelizmente. não, é desinformação mesmo. Você já pegou algum Por caso isso que é bom extremo? prestar atenção na Letícia aí, falando Sim. sobre suplementos, Sim. sobre fazer exames, né, Lê, de falta, ou se tem, até se tem alguma intolerância, alguma alergia a alguma coisa, algum alimento, Uhum. que muitas vezes também é por isso que a pessoa passa mal, mas ela nem desconfia, sei lá, se ela tem alergia à lactose, por exemplo. Então, ela passa mal, ela não sabe exatamente de onde vem, por isso que tem que fazer os exames. Exatamente, procurar ajuda profissional, né? Que é muito importante. Ainda mais essa questão da alimentação, gente, é um assunto importante para nós, né? É um assunto muito individual, cada um tem suas particularidades, então não vamos generalizar, né? Todas as coisas de, eu vou seguir a dieta que aquela fulana do TikTok postou. Gente, e a fulana do TikTok nunca nem estudou sobre Uhum. metabolismo, sobre interações, sobre essa questão alimentar, alergias, intolerâncias, nem nada. Então, é algo para a gente ter essa autonomia de a gente tem algum objetivo, a gente quer algo, a gente procura a ajuda profissional correta para isso, né? Uhum. Principalmente nessa questão da perda de peso. Tá com a mão levantada, Regiane? Pode perguntar. Tô. Não, e só complementar uma coisinha de que a alimentação é uma coisa que a gente precisa, não é frescura, Uhum. né? Tipo, se a gente não comer, a gente morre. Então, é uma coisa que a gente tem que buscar a mesma informação, não é uma coisa que eu posso escolher se eu quero comer na minha vida ou não, né? Mas eu tenho que escolher o que comer, o que eu estou pondo dentro de mim, né? Uhum. Não é só pelo externo, só pela aparência, só pelo gosto. Que coisas fazem bem para o meu organismo e para mim, e que alimentos que, por mais gostosos que sejam, não me fazem bem. Né? Então, é uma escolha que precisa de informação. Né? Não é só pelo gostosinho, bonitinho, né? Precisa de uma informação maior, né?
para você saber o que você está colocando dentro de você. É que nem você escolher, sei lá, o combustível que vai no seu carro. Aqui, O seu carro não anda com qualquer coisa, mas, tipo, né? A nós também, não funcionamos com qualquer coisa que a gente come, né? Sim. Exato. É a gente fazer as melhores escolhas, né? O que a gente está colocando para dentro da gente mesmo, né? Eu acho que a gente ter essa noção de casa mesmo, o que eu estou trazendo para dentro da minha casa. Isso muda bastante a nossa visão em relação à alimentação, aquilo que a gente escolhe comer, né? Mas esse assunto de suplementação é um pano para manga, hein? Tem bastante coisa para ser falada. É um bom Você tema. quer falar mais alguma coisa sobre suplementação? Fiquei interessado nesse assunto. Se tiver mais coisa para falar, acredito que tem bastante. É bem rica informação. Sim, Tem que tem fazer bastante. uma live só sobre suplementação, né? Ah, vai ser bem interessante, eu vou gostar. Exatamente, é uma boa ideia para a próxima, hein? Para a gente estar falando sobre. Anota aí, Gabriel. Vou deixar anotado. Nota aí. É uma boa ideia para a gente estar conversando bastante sobre isso, que é muito importante e tem bastante coisa para destrinchar, né? A gente pode fazer até junto, você. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. E hoje em dia é muito falado, né? Sim. Muito, muito mesmo. E autossuplementação Sobre suplemento. comum por aí, né? É muito fácil de ver. Em clínica eu vejo assim sempre. Então é algo que a gente precisa falar. Assim. Tem uma pergunta aqui, aliás, é um comentário, né, da Tiana. Ela afirmou aquilo que a gente estava conversando sobre a individualidade de cada um, né, de que faz bem para mim, não faz bem para a Regiane, faz bem para a Letícia. E ela falou que ela dorme melhor quando ela não faz o uso, não ingere carboidrato e proteína de noite. Eu fiquei curioso para saber quanto a isso, você pode explicar melhor, Letícia? De quais nutrientes a gente deve evitar na hora do sono. Eu acredito que pela outra reunião que a gente fez, o glúten, né? Evitar coisa com muito glúten antes de dormir. Tem mais algum outro nutriente, proteína que a gente deve evitar, assim, antes de dormir? Então, antes de dormir, é importante a gente não fazer uma refeição muito pesada, Uhum. né? Uma refeição hipercalórica, com muita coisa. Isso atrapalha na digestão, isso atrapalha até no nosso sono. Tanto que aquela frase que bem antiga, né, que falavam que para tomar café da manhã como um rei, Uhum. né, e até a janta como um mendigo, né, algo assim. Uhum. Se alimentar melhor durante o dia e à noite ser algo mais leve, né, para a Sim. gente preparar o nosso sono. Então, é importante a gente consumir, por exemplo, nesses dias de frio, uma sopa de legumes cai muito bem à noite. Uhum. Procurar essas opções que são mais leves, com legumes, proteína não precisa restringir, depende muito de cada situação também, isso que a gente fala da individualidade. Tem Sim. gente que se come carne à noite, passa mal do estômago, se sente com o estômago pesado, empanturrado, mas tem gente que não. Então, depende muito. Mas a gente fraciona bem, né, todos os grupos alimentares durante o dia e vai vendo de acordo com a particularidade da pessoa mesmo. Se tem gente que consegue reagir melhor com determinado alimento, tem gente que não. Então, depende muito disso. Mas o mais importante é a gente não comer muito tarde, pelo menos 3 horas antes de dormir, né? A gente fazer a refeição para ter essa pausa no nosso organismo. Quem tem problema de refluxo também, né? É muito importante, tá observando isso, o horário que você for comer. E alimentos mais leves que ajudam até no sono, como, por exemplo, a alface. A alface, ela tem função relaxante também. Então, você comer uma saladinha à noite acaba sendo legal também, porque a alface ela tem essa função relaxante no nosso corpo. Então, isso varia muito, né? Essa questão da proteína, por exemplo, é muito importante a gente estar consumindo proteína ao longo do nosso dia. E a proteína, ela tem várias fontes, não apenas a carne, né? A gente encontra proteína em ovos, em lácteos, em várias outras fontes. Então, depende muito de cada um, não é uma regra, não coma tal alimento à noite. É muito individual. Mas, é claro, por exemplo, aí a gente comer doce, a gente comer algo com cafeína, muito assim, excitatório, digamos assim, aí acaba sendo prejudicial, né? A gente tá comendo à noite.
Mas essa questão de grupo alimentar, carboidratos e proteínas, é muito amplo, Uhum. né? Porque a gente tem diversas fontes de cada grupo alimentar. Eu tô com uma dúvida para mim mesmo agora, que eu te falei que eu passei mal, fui pro médico, né? Ah. Tem uma moça lá e o médico também, inclusive, eles estavam falando sobre anemia quando eu tava lá, daí eu fiquei um pouquinho preocupado, né? Eu queria saber de você alguns alimentos que são ricos em ferro para eu poder colocar no meu cardápio, por favor. E, ó, você consome carne? Sim. Tá. Carne vermelha tem bastante ferro. Essa parte dos vegetais, olha, inclui verdes escuros, Uhum. couve, espinafre, Certo. brócolis. É muito importante esse consumo dos verdes escuros, né, na rotina. E feijão, né? Você aquele bom e Nossa. velho arroz Uhum. também é muito importante. É O que, igual eu feijão, falei, eu como pouco, né? Eu como tudo isso, mas é que eu como pouco, né? No último dia eu comi fígado. É bom também, né, nesse caso. Mas eu tenho comido pouco, esse que é o negócio. é a questão da quantidade, né? Aham. Aí, o importante depois é você ter uma fonte de vitamina C, seja laranja, morango, uva ou até mesmo limão, né? Para dar um suco de limão. Aham. Pra, e o abacaxi, que é incrível, que ele ajuda muito na digestão também. A vitamina C, ela ajuda a absorver o ferro da nossa alimentação. E, Interessante. por exemplo, se você e logo em seguida já come, por exemplo, uma sobremesa láctea, Uhum. né? Aí acaba sendo prejudicial, porque o cálcio, ele atrapalha a absorção de ferro. Olha só, não sabia. Acaba Aham. sendo muito ruim para quem tem anemia, então é Aham. muito importante ter a nossa sobremesa com a fonte de vitamina C, né? Seja, escolhe uma fruta rica em vitamina C para estar consumindo depois da comida. Ajuda a absorver melhor o ferro. E se for algum dia que você vai almoçar na casa de alguém e tem a sobremesa láctea, espera um pouquinho, né? Para você poder estar comendo. Uhum. Eu tenho outra dúvida também. É, vai demorar, eu acredito, um tempinho até eu conseguir voltar a comer bastante quantidade, né? Então, igual Uhum. eu falei hoje, na hora do almoço eu tava com dificuldade para comer 2 filés de frango, tava sofrendo ali, tava suando, assim, nossa, tá difícil hoje. Era como se eu estivesse comendo um prato desse tamanho. Daí eu pensei, tá, vamos lá, tem que comer, não posso deixar de comer e tudo mais. Comi beterraba hoje também no almoço, né? E, enfim, a minha dúvida é algum alimento que não seja, que eu não precise consumir em grandes quantidades para suprir isso que falta em mim. É óbvio que eu teria que fazer alguns exames e tal, para ser mais preciso aqui, né? Eu estou sendo bem generalista. Mas alguns alimentos que não precisam ser em grandes quantidades para eu conseguir suprir o básico, pelo menos, sabe? Para eu não precisar ficar comendo muito. Você pode me dizer alguma coisa sobre isso? A gente encontra em diversos alimentos. A gente pode fazer lanchinhos rápidos, mais completos, Uhum. né, com fonte de proteína, principalmente. Às vezes, a suplementação seria uma boa no seu caso, Aham. né? Principalmente a suplementação com whey acaba ajudando bastante, Uhum. né? Então, quem não consegue comer em grande quantidade. Então, é algo muito, assim, específico, Uhum. né? E que vamos consulta lá comigo também, que eu posso te ajudar mesmo. Pode Mas sim. essa questão da quantidade, a questão dos alimentos, principalmente os alimentos que contenham proteína, eles ajudam bastante, né? Então, depende muito da quantidade que você consegue ingerir. O que eu te falaria é para fracionar mais as refeições. Tipo, Ok. comer, dividir de 3 em 3 horas, por exemplo, no seu caso. Isso, como você gosta de comer em menor quantidade, mais fracionamento Ok. e, principalmente, respeita a sua fome, saciedade e satisfação. Uhum. Acaba sendo muito fácil se sentir empanturrado, Certo. né? Aham. Eu aumento esse fracionamento, Uhum. né? Tá. Entre as refeições. Aí também, e ver ali o que encaixaria melhor nos outros horários. Mas, no seu caso, talvez eu entraria com uma suplementação proteica, Uhum. né? Eu posso Mas, entrar em contato com você depois para saber mais sobre bom, isso? Estou sim, precisando. É, sim, exatamente. Precisa tem ter mais atenção uma aí. dúvida aqui. Aliás, mais um comentário, né? E aqui, ó, é da Tiana, de novo. Ela tá falando que ela gosta muito de abacaxi e ela gostaria de saber se ela
pode, ou se é recomendado, acredito que pela pergunta dela, comer todos os dias, ou se não é bom por conta da acidez, né, que o abacaxi tem. Sem problemas, sem problemas. Abacaxi, se eu pudesse, comeria todo dia também. Eu amo É, eu gosto é bastante também. abacaxi contém bromelina, que ajuda muito na nossa digestão, Uhum. principalmente quando a gente come mais, vai, por exemplo, um churrasco, que tem Uhum. bastante carne, ou uma feijoada, né? Uhum. Ajuda muito a digerir tanto o abacaxi quanto o mamão também, Olha só. que ele ajuda na digestão. Então, Aham. pode ser comido sim. E a acidez de algum alimento não é tão quanto o nosso corpo. Por exemplo, o ácido do estômago é mais do que qualquer outro alimento. Uhum. Então, é assim, é claro, a gente precisa observar se você se sente bem após o abacaxi, porque tem gente que não se sente bem, né, por questões Aham. de gastrite e tudo mais. Mas logo após o almoço, o abacaxi ele faz muito bem. Eu gosto bastante, bastante. Além da absorção de ferro, ele acaba sendo Aham. muito boa digestão também. Voltando para o tema principal, que acaba voltando nisso da gente também. A gente vai para o churrasco, sei lá, um evento social, e estava falando, somos sociais, enfim, para o churrasco, para uma festa, tudo mais, a gente volta, não é o ideal, né? Mas a gente volta às vezes empanturrado. E o abacaxi ajudaria nisso, então, né? Com certeza, com certeza. Abacaxi, o mamão também, ele Uhum. ajuda na digestão. A laranja, tudo que é ácido, um suco de limão também ajuda Uhum. bastante. Então é muito importante a gente estar observando isso também, né? Uhum. Para esses dias a gente estar consumindo algo que ajude na nossa digestão, Certo. né? E também é muito importante observar, né, essa sua questão da digestão, como é que tá, né? Então, eu trabalho muito isso em clínica também, né? Eu dou muita importância a essa questão da digestão. Então, eu faço perguntas até em questões intestinais, para ver como que é a sua digestão e se a gente precisaria entrar com suplementação de enzimas digestivas, né? Mas só, vai, o mamão e o abacaxi, assim, eles já ajudam bastante, já fazem muita diferença. Eu tô com mais uma dúvida, tô cheio de dúvida. Eu fico feliz de você estar aqui para poder me ajudar nisso. É, eu já vi pessoas próximas a mim com bastante hábitos assim que você não precisa ter algum colega, contato ou nada relacionado ao nutricionista para saber que tem alguma coisa de errado com isso daí que está acontecendo. Aquela ideia de tomar suco de limão e água, alguma coisa assim cedo de manhã, Uhum. sabe? Alguma parada assim. Daí eu já vi pessoas próximas a mim fazendo esse tipo de coisa. E, como eu falei, não precisa ter nenhum contato próximo para saber que aquilo tá errado. A pessoa nem come nada de acordo e faz isso, sabe? Tipo, às vezes nem toma café mesmo, só faz isso. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como é vendido isso, qual é o resultado que eles vendem e o que que de fato acontece fazendo esse tipo de prática. Exatamente. É muito também falado por aí da água com limão para emagrecer, seja para diversas, né, questões. Uhum. A água com limão nada mais é algo que vai te hidratar e vai trazer os benefícios do limão, né? As vitaminas, os Uhum. benefícios que o limão tem. Mas não é nada milagroso, porque Uhum. não adianta você tomar uma água com limão em jejum de manhã e depois as suas próximas refeições serem totalmente desequilibradas, Uhum. Sim. né? Então, água com limão, legal, vai te trazer benefícios ali de hidratação e tudo mais. Mas não é algo milagroso. E tem Uhum. que tomar um certo cuidado, que tem gente que não se dá bem com água com limão em jejum, que acaba sentindo aqueles sintomas de refluxo e tudo mais. Tem gente que é muito, por isso que é muito individual. E também cuidado com os dentes, Uhum. né? O excesso, né, do limão e tudo mais pode acabar correndo ali o esmalte do dente. Então, eu não colocaria em jejum. Se Uhum. quer tomar uma água com limão, toma assim, depois do almoço, né, e tudo mais para ajudar ali na digestão. Mas ela, de manhã, em jejum, não é isso que Ah, estão falando. o do abacaxi também, não prejudicaria os dentes comer todo dia? Não, não. Da Abacaxi acidez? não prejudica. É que o do limão é mais forte, então, acredito. Sim, sim. Ah, então Aí, tá bom. no caso dessa questão da água com limão seria em jejum ali, né? Ah, Só sim. ali. Aham. É, Certo. é isso para tomar muito cuidado, que a acidez do limão acaba sendo maior. Uhum. Eu vejo. Aliás, eu vejo mais sendo vendido aquelas coisas que a gente falou anteriormente,
Eu já vi mais esse lance do limão com água alguns anos atrás. Hoje em dia eu vejo mais aquilo que a gente está falando de cápsula, de suco detox, né? Suco verde, que vende uma coisa, daí resultado não tem nada a ver. E como a gente já vê gente frustrada com isso, sabe? Eu queria perguntar para a Regiane de novo, se ela disse que já pegou casos assim, mas eu queria saber se já pegou algum caso extremo, assim, da pessoa tá realmente na beira, sabe? De fazer alguma coisa drástica ou algo assim, por conta dessa autoestima muito baixa por não ter conseguido esse resultado. Se você já pegou um caso, assim, delicadíssimo na mão, que você tem que tomar o maior cuidado mesmo. Sim, já pessoas que fazem loucuras, que ficam sem comer, que Uhum. começa a tomar só água, porque acha que tudo vai engordar. Os casos que normalmente vão para a anorexia, né? Que é a pessoa, um transtorno alimentar, onde a pessoa para de comer, ela não tem mais a autoimagem dela real, ela se enxerga muito maior do que ela é quando ela olha no espelho, e isso vem, uma das coisas, né, é dessa descrença, então que qualquer coisa que ela coma vai engordá-la, né, e ela quer ser muito magra. Aí já é um caso também, as pessoas com autoestima muito baixa também vão caminhando para a depressão, né, e a depressão leva a outras doenças mentais, então, é muito complicado, por isso que tem que ter informação, por isso que tem que se cuidar muito bem, porque a alimentação influencia a saúde mental também, né? Se você não come coisas boas para o seu organismo, que tenham nutrientes, você também não consegue nutrir seu cérebro, né? Que é tudo ligado. A gente começa a achar que o corpo, do pescoço para baixo é uma coisa, do pescoço para cima é diferente, né? E é tudo interligado, principalmente o intestino com o cérebro. Por isso que é tão importante o que a gente come, porque é no intestino que faz essa, né, essa absorção de nutrientes, e se você só comeu coisas de calorias vazias, que dizem, né? A Letícia pode até explicar melhor, não vai ter nutriente para ir para o seu cérebro, o que também leva a causar depressão, ansiedade generalizada, Alzheimer, né? Está muito ligada à forma de se alimentar também. E vocês estão vendo hoje em dia que parece que muito mais gente tem, né? Antes a gente não ouvia falar. Tem a parte do não conhecimento, mas também tem a parte de sei lá, 20 anos para cá, tem muita oferta de industrializados, né? De alimentos que não são comida de verdade, né? Então, isso está aumentando o número de doentes, diabetes tipo 2, está aumentando muito, a obesidade mesmo, né? Aumentou muito. Então, é muito importante cuidar, porque pode uma má alimentação, estou falando uma alimentação errada, porque às vezes a pessoa come muito, até é obesa, só que quando você vai fazer os exames, ela é desnutrida, ela pode ser anêmica. Então, então, não é comer bastante, é comer certo, né? Por isso que você come pouco, mas tem que ver o que você come, né? E aí também para a sua altura, para o seu peso, qual seria o ideal, se está muito abaixo, se está normal, se você está saudável, fazer os exames para ver se você, sei lá, pode estar entrando numa anemia ou não. Então, você não tem que comer muito, talvez melhorar a alimentação, né? Por isso que é importante procurar os profissionais certos, né, especializados, fazer os seus exames, para ver o que realmente precisa. Então, é muito comum mesmo, vai baixando a autoestima da pessoa, ela entra em depressão e ela comete loucuras, às vezes até querer morrer mesmo, até suicídio, porque se acha feia, porque se acha gorda. Eu falo no feminino porque é mais mulheres, né, que afeta essa parte física, né? Não que os homens também não passem por isso, mas a maioria em mulher, porque a mulher é mais cobrada também para ter um físico mais bonito, mais magro, né, do que o homem. Eu gostaria de ressaltar dois pontos, perguntando para a Letícia. Primeiro é sobre
as calorias vazias. Você pode me falar um pouquinho sobre isso? E depois eu falo outro ponto. Aham. Alimentos de calorias vazias, né? A gente vê muito o quê? Miojo. É um alimento assim, que eu logo já penso nisso, de que não tem nenhum benefício nutricional, né? Esses de calorias vazias contém ali o alimento com caloria e tudo mais, cheio, muitas vezes são alimentos ultraprocessados, são, né, alimentos ultraprocessados com mais química do que o produto natural nele, né? E ele não contém benefícios que agreguem nutricionalmente, vitaminas, minerais e tudo mais. Então, por isso que a gente chama de caloria vazia, porque ele é ali, você vai se alimentar daquilo, mas não vai trazer benefício para o seu corpo, para o funcionamento do seu corpo. Seja miojo, seja bolachas, seja alimentos ricos em açúcares, balas, esses alimentos doces, né? Bala de biscoitos, de alimentos que normalmente as pessoas consomem em excesso, e aquilo, né, refrigerantes também é assim muito famoso, por ser considerado caloricamente vazio, porque não traz benefício para o nosso organismo. E muitas vezes a gente vê realmente crescendo ultimamente o consumo desses alimentos mais na rotina do que os alimentos que realmente agreguem o nosso corpo. Certo, obrigado, foi bem interessante. Vou pesquisar mais sobre, inclusive. Eu tenho outro ponto que eu gostaria de perguntar, sobre a indústria de modelos. Eu já trabalhei com isso, mas eu não quis aprofundar muito e tal, na hora que eu queria na época, daí eu saí. Mas nem deu tempo de eu aprofundar de fato para chegar no ponto de você ver como é triste a situação de ser restringido de comer, não só, sei lá, besteirinha, né? Mas comer coisas, às vezes, que realmente não vão fazer mal para você, mas esteticamente para a indústria e tal, toda essa questão que a gente sabe, todo mundo sabe do que se trata. Então, eu queria saber se alguma das duas, a Letícia, acho que tem mais propriedade de falar disso no caso nutricional, já trabalhou com alguém, já atendeu, já conheceu alguém da indústria de modelo, e como foi lidar com isso? Você conheceu? De modelo, não. Dessa questão de modelo, não. Só com esporte, né? Que tem que manter aquele físico. Mas de modelo, não. Mas eu estudo bastante, né, sobre essa questão da nutrição comportamental e tudo mais. É uma cobrança, assim, extrema, seja na indústria de modelos, que eu estava pesquisando até ultimamente, que eu fiquei até, assim, chocada, a indústria do K-pop. É algo muito a ser se falar, que são ali a cultura de músicas, bandas coreanas, né? Coreanas. Então, é algo, assim, muito extremo, a ponto de eles mandarem os famosos, assim, se alimentarem só de cápsulas. E, às vezes, uma maçã por dia, é algo, assim, terrível. E a gente vê isso nessas indústrias, né? Porque você tem que estar com aquele corpo, você tem que se apresentar com aquele corpo bem magro, e um pouco de gordura, mas eles são extremamente preocupados com a aparência, extremamente preocupados com essa questão de peso. É algo a se prestar, assim, muita atenção, ter o maior cuidado, que isso não é saudável, isso não é vida. Não mesmo. É muito prejudicial à saúde mental, né? A saúde física e mental, aliás. Como? Porque a gente é completo, né? Somos seres completos. Então não dá para separar o nosso mental, não dá para separar do nosso físico, não tem como. Isso tudo influencia, e a cobrança é extrema e traz resultados, assim, muito danosos, né, para o nosso corpo, para a nossa vida em geral, né? E para todas as áreas da vida isso acaba implicando. Sim. Regiane, você já presenciou, já teve a oportunidade de atender alguém da indústria de modelo? Já atendi várias modelos, inclusive umas que elas são muito contratadas quando são mais novinhas para ir trabalhar no Japão. E elas ficavam doidas, porque toda vez antes de fazer qualquer trabalho, eles pesam elas. E se tivesse 100 gramas a mais, elas perdiam o trabalho.
Uhum. Então, é uma loucura, porque elas começam a ter uma preocupação exagerada, né? O que Sim. leva a problemas de transtornos mentais. Aham. E leva muito a anorexia, bulimia. Então, muitas tinham compulsões imensas e depois ficavam dias sem comer para eliminar, vomitavam. Uhum. Então, dá muito problema mesmo Além do nessa área. fator Não sei da cultura ser diferente, né? hoje se está assim ainda, mas era. Aham. Então, você comentou do Japão, já é difícil no Brasil, aliás, no mundo todo, mas, sei lá, o choque cultural do Brasil para o Japão também já é difícil da questão da alimentação também, né? Então, eu nem consigo Uhum. imaginar direito como que deve ficar a cabeça dessas pessoas assim, porque é tudo muito rápido, você conseguir é rápido e você perder também é muito rápido. Não estou falando questão de peso, mas o trabalho em si. Sim. Eu vou falar no feminino, porque a gente sabe que é mais no feminino que acontece mesmo, mas você é bonita, você tem entre 18 a 25 anos, é fácil para você conseguir esse emprego, estando em tal peso, mas se você passa um pouquinho desse peso, ou você já não tem mais 25 anos, ou entre 18 e 25, você já é descartado com muita facilidade, e isso vai entrando na mente da pessoa e vai destruindo ela. Elas eram pesadas antes de cada trabalho. Se fosse Uhum. fotográfico, fosse de passarela, tem que se pesar antes. Se tiver um pouquinho acima, E mesmo já não pesando, vai ainda trabalhar. requer edição de imagem, né? Mesmo pesando, mesmo não estando no peso exato, assim, que eles exigem, ainda fazem edição de imagem para parecer que os modelos ficam ainda mais magros, né? Não, e meninas bem magras. Aham. Chegavam lá, eles falavam, você tem que emagrecer 10 quilos. Nossa, Tipo, isso. ia ficar pele e osso. Aham. Já bem magras mesmo, né? Uhum. Que você olha e você fala, nossa, super magrinha. Aham. E ainda tinha, eu falava, mas aonde que eles querem que você emagreça? Nem tem isso aí para Aham. você emagrecer. Então, é bem complicado. Bem, tomara que vá mudando isso, né? Porque Esperamos que elas sim, têm né? é uma das profissões que tem mais índice, né, de transtorno alimentar, de anorexia, de bulimia, comer compulsivo. A Uhum. aeromoça é outra profissão. Toda profissão que exige assim que você tenha uma aparência magra, Estética, né? né? O ideal estético, É, né? exatamente. Então, é a causa de muitos transtornos alimentares. Uhum. Por enquanto, ó, eu acho que não tem muitas dúvidas. Eu falei bastante, eu tirei bastante dúvida, eu fiquei feliz. Depois eu vou chamar a Letícia no WhatsApp para tratar daqueles assuntos que a gente estava falando sobre alimentação, fracionamento e tudo mais. E já deu horário, não tem acho que mais nenhuma dúvida. Vocês têm algo para falar? Só finalizando do nosso Uhum. dessa questão social, né, do comer social, não precisa se restringir a ir em festas, né? Vá, aproveite o que é servido lá, Uhum. mas depois volte à sua rotina alimentar equilibrada, porque muitas vezes a gente pensa, já que, aquele pensamento do Aham. já que eu fui em determinada festa, comi tanta coisa, eu vou lá, olha, deixa pra lá, que agora eu vou comer só o que eu quiser. Não é assim. Não, Aham. voltando no dia seguinte para uma alimentação mais saudável, desembale menos e descasque mais, Uhum. vale, também está valendo e muito. E não fica um peso na consciência, sabe? Essa questão emocional também afeta demais, né? Não se culpe. Cometeu um exagero? Volta à sua rotina no dia seguinte, seu corpo é esperto, ele Uhum. vai voltar ao normal. Mas não se largue de mão, Uhum. sabe? E, já que eu comi, agora deixa para lá. Não, volta a uma rotina mais natural. E porque eventos acontecem, festas acontecem ao longo de nossas vidas, é algo bom, é algo positivo. Uhum. Mas a consciência vale para todos os momentos de nossas vidas, né? Na consciência na hora de se alimentar, na hora de viajar e tudo mais. E também não cair, né, em contos por aí que se falam de você comeu bastante, agora vai e faz uma dieta Uhum. da dieta de qualquer coisa, dieta da maçã, dieta da uva, dieta de... Toma Não, cápsula, né? Toma o suco verde, né? não toma cápsulas, não faça loucuras. Aham. Volta à alimentação natural, que vai dar tudo certo. Atividade física também é muito importante, como assim, algo para assim, para todas as Uhum. áreas da nossa vida é Sim. importante, atividade física. Também voltar a uma rotina de atividade física.
que seu corpo dá conta. Uhum, certo. Tem algo para falar, Regiane? Só me despedir também, foi ótimo, bastante Uhum. informação. Daqui 15 dias eu vou falar, vai dar até uma continuidade nessa live, Uhum. né? Porque eu vou falar de auto-boicotes, de Uhum. procrastinação. Então, vamos juntar. E sempre se deem novas chances e busquem informação nutricional. E Uhum. não ver a comida como proibida. Não tirem os alimentos da vida de vocês. Vão atrás de informação do que eles fazem por você. Uhum. Né? Busquem informação, é o mais importante. Não adianta proibição. Verdade. Okay? Só isso, agradeço vocês. Eu E a agradeço as Letícia. duas pela oportunidade, pela informação que vocês sempre estão mostrando para a gente. E vai estar disponível no YouTube para vocês acessarem depois, para quem não tiver oportunidade de ver agora de tarde, tem muitas pessoas trabalhando, né? Vocês verem depois no YouTube, e o link vai estar disponível no Instagram e nas outras plataformas do Facebook também. E é isso, eu agradeço a presença de cada um, e em especial das duas. Obrigado por tudo, a informação, muito importante. Aprendi bastante com vocês. Em especial a Letícia, que foi mais sobre nutrição, o tema de hoje, né? Nas outras lives eu aprendo também com a Regiane, enfim. Tô aprendendo muito, eu tô gostando. Tô me divertindo, é gostoso falar com vocês. E eu agradeço. Obrigado, tá? Eu que agradeço, obrigada. Boa tarde, Boa gente. tarde, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.